Só um minutinho. Olá, bom dia a todos. Estamos aí ao vivo no Facebook, né? Fazer a abertura aqui do professor Danilo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agradecer a presença da professora doutora Edna Sampaio, a vereadora eleita por Cuiabá, também a vereadora por Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Maiara, obrigado pela participação. E dizer que também, no momento da roda de conversa, teremos a participação da vereadora Dandara, eleita por Uberlândia. Agradecer aos nossos colegas de trabalho, professores, né, alunos, né, e dizer que este evento poderíamos estar realizando muitas vezes durante o ano todo. Mas não podemos deixar passar em branco essa data de amanhã. O Brasil é um país de negros e ainda existe muita desigualdade. E esse trabalho, essa luta, ela é no cotidiano, é no chão da escola, que a gente vai promover essas desigualdades. Eu agradeço a presença de todos, declaro aberto nossa live, né? Dizendo que hoje estamos emprestando esse canal do professor Marlos e que nos próximos eventos nós já estamos criando o próprio canal da escola. Então já criamos esse canal e a partir dos próximos eventos podemos estar realizando diversos eventos através do canal da escola. E agradecer também ao professor Samuel e ao professor Edinaldo, que foram convidados e vão fazer uma fala também, como representantes aqui maior da nossa escola. E após a fala das nossas queridas convidadas, abriremos para a roda de conversa, ok? Bom dia a todos, bom trabalho a todos e obrigado pela participação de todos. Acho que sou eu, né? Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer o convite da escola, né? O Marcos vai falar agora? Vamos só dar sequência aqui, né? Só organizar aqui. Okay, então, bom dia novamente a todos aí. Vamos passar a fala para você, já que você começou a falar, Edinaldo. Vamos passar a fala para você, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do professor Danilo, da coordenação, do Marlos e da Fanise, né? E das boas-vindas à Maiara e a aqui presente e o companheiro de trabalho ali, com o Samuel, né? Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria falar desse assunto, porque, como professor de filosofia, nós questionamos os alunos o tempo todo sobre diversas questões, diversos assuntos, e muitas vezes a questão social é deixada de lado. E eu quero começar esse questionamento como professor de filosofia, fazer uma seguinte pergunta, talvez seja uma pergunta estranha, mas no final não será estranha. Por que ter um dia que fale da consciência negra, né? Eu li um artigo esses dias que me chamou a atenção
e me fez refletir esse assunto, né? Eu vi que algumas pessoas no mundo, por um movimento oposto, querem declarar um dia da consciência humana, indo contra a ideia do dia da consciência negra. E isso é muito perigoso, por quê? Porque nós estamos aqui discutindo esse assunto. Estamos aqui discutindo esse assunto porque nós sabemos que existe no Brasil e no mundo, historicamente, uma desigualdade social. Os negros, infelizmente, historicamente, foram perseguidos, escravizados, e isso não acabou, ainda continua. Vivemos, infelizmente, em todos os dias a questão do racismo vemos nos jornais, na televisão, os negros sofrendo essa questão da perseguição, do preconceito racial, e isso tem que acabar. Eu vejo que muitos alunos, pais de família, a comunidade de forma geral, eles não veem tanta necessidade nesse dia 20 de novembro, mas é um dia totalmente importante porque celebra a luta, né? A luta contra o preconceito racial. Lembramos a memória do Zumbi, dos Palmares, que começou com esse movimento no Brasil, lá na luta contra a escravidão, e nós não podemos esquecer desse momento, desse dia. Então, para quem está participando e vendo esta live, saiba que esse dia é muito importante e que o movimento negro no Brasil, as pessoas afrodescendentes, nós sabemos que o Brasil é um país de maioria esmagadora de negros, né, de pessoas afrodescendentes, e infelizmente nós temos essa desigualdade. Então, dizer que existe um dia da consciência humana é um perigo. Nós precisamos, sim, tratar desse assunto da consciência negra, valorizar as pessoas. Nós estamos aqui com 2 vereadoras eleitas, né, que são negras, que lutam diariamente contra todo esse preconceito, toda essa dificuldade, toda essa barreira, ainda mais mulher, né, sendo mulher e negra, sofrem esse preconceito. Então, todos os alunos, todos os participantes, todos os pais precisam fazer esse questionamento e perceber que esse dia da consciência negra é muito importante. Não podemos deixar de lado essa questão. Eu vi uma vez, não sei se eu estou certo, se vocês puderem me corrigir, aquele ator famoso, Morgan Freeman, que inclusive é negro e famoso, ele disse que perguntaram para ele sobre como combater o racismo no mundo. Ele disse: é só esquecer, não tocar mais no assunto. Esse é o perigo, esse é o problema. E muitas vezes nós não tocamos nesse assunto. Os pais, os alunos, muitas pessoas não sabem dessa necessidade, mas não querem abafar o caso, querem deixar de lado, querem dizer que não tem importância. Mas esse é o grande perigo que nós presenciamos no dia a dia. Não podemos esconder, não podemos esquecer desse assunto, porque a desigualdade existe, o preconceito existe, e nós devemos combatê-lo todos os dias. Se nós deixarmos de lado essa questão, se colocar debaixo do tapete, o problema só vai aumentar, o racismo só vai aumentar, né, e as pessoas irão cada vez mais sofrer esse preconceito. E isso, pessoal, acontece em todos os ambientes, na escola, no ambiente de trabalho, na política, como, né, o tema aqui da live é mulheres negras no poder, né, ainda mais na política. Em todos os ambientes, infelizmente, tem esse preconceito. Então, a minha fala vai em torno desse assunto, sei que daqui a pouco a Mayara e a professora Edna vão também continuar essa questão. Então, nós devemos, de fato, acabar com essa desigualdade. Se nós falarmos por aí que não existe preconceito e desigualdade racial, será uma grande mentira, né? Nós sabemos que isso existe. Vimos esses dias, agora eu não lembro a data certa, que eu sou ruim com datas, né? Aquele policial que acabou assassinando aquele rapaz nos Estados Unidos e movimentou o mundo inteiro tratando esse assunto sobre preconceito racial, né? E os negros, não só no Brasil, como no mundo inteiro, sofrem com esse problema, padecem dessa problemática. Então, nós, como professores, não só de filosofia, de sociologia, políticos, mas de todas as áreas, devemos combater, devemos,
de fato, conscientizar as pessoas desse assunto para que o preconceito termine, para que o racismo, a escravidão e todas as outras coisas termine. Falei escravidão porque ainda, de certa forma, a escravidão existe, né? Nós sabemos bem disso, que é um problema que existe na nossa sociedade. Então, a minha fala gira em torno disso e sabemos que nós somos diferentes em outros aspectos, temos nossos gostos, nossos estilos, os nossos sonhos, isso é diferente, mas nós somos igual de qualquer forma, não existe diferença entre as pessoas. Mas, infelizmente, por questões políticas, institucionais e assim por diante, o professor Samuel depois pode falar um pouquinho sobre isso, né, questão sociológica, por vários motivos, esse problema ainda existe, essa questão do racismo, preconceito racial ainda existe. E hoje nós vemos nessa live, de forma precisa, que 2 exemplos de mulheres que chegaram e venceram esse problema, não sei se eu posso dizer, esse mal social que existe, que é a desigualdade social e o preconceito. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando, eu sei que é muito rápido, um pouco tempo que a gente tem, mas é muito legal estar aqui falando desse assunto e falando da importância da consciência negra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Precisamos combater esse problema, essa desigualdade e valorizar cada vez mais esse movimento a favor das pessoas negras ou afrodescendentes. Tá bom, pessoal? Minha fala termina aqui, agora passo para o professor Marlos a continuação da nossa conversa. Eu acho que a câmera do Marlos travou. Pois é. Bom, lá na programação eu estou na sequência. Gente. Essa na sequência pode continuar, professor. Se a gente puder dar continuidade, Sim. né? A gente espera ele resolver o problema dele. Conforme todo mundo receber um roteiro, vamos seguindo, vamos ajudar o companheiro aí, né? Fica à vontade, professor Samuel, então. Bom, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, Sim. a todas. Quero agradecer também o convite da gestão para estar aqui falando hoje, né? E sejam bem-vindas as nossas convidadas, a Edna e a Mayara. E a minha fala hoje vai ser num sentido de um convite, né? Um convite a uma reflexão sobre coisas que eu venho pensando aí nos últimos anos, né? Que é sobre como a gente pode ser um aliado dentro de uma luta antirracista, né? E eu acho que existem alguns passos importantes, né, para que a gente possa avançar nesse trabalho. E eu acho que uma coisa importante, né, a princípio, é reconhecer que a nossa forma de pensamento, né, hegemônico, a forma como a nossa sociedade se encontra hoje, ela é fruto de um processo colonial, ela é fruto de um pensamento eurocêntrico, colonizado. Então, se a gente olha, né, para a história aí das colonizações, a história do Brasil, né, a gente consegue ver isso evidentemente, mas as relações, né, da sociedade, como elas se encontram hoje, elas são fruto disso, né? Então, é importante falar disso porque o racismo, ele não é simplesmente uma atitude individual, né? Ele não é uma atitude de uma pessoa ou outra, mas ele é uma estrutura, né, que está na base da construção da nossa sociedade. Então, as nossas relações sociais, a nossa forma de pensamento, ela é atravessada, né, por essas relações racistas. A gente consegue perceber isso, né, em todas as esferas da nossa sociedade, mas pegando o exemplo, né, dos currículos escolares, né,
a gente ainda estuda a história da Europa como se fosse a história universal, né, como se fosse a história do mundo, né, e mesmo quando a gente estuda, né, lá no início, né, das nossas primeiras aulas de história, né, a civilização egípcia, a gente estuda o Egito como se fosse a base do Ocidente, né, da civilização ocidental. A gente desloca a própria história da África, do povo africano. Muitas vezes, né, muita gente estuda a história do Egito, né, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, e nem tem consciência de que isso faz parte da história da África, né, embranquece o Egito. Então, a gente é atravessado por isso, a nossa ciência, a nossa arte, a política, a economia, tudo isso vem fruto, né, de uma construção eurocêntrica, né, que é quem sempre esteve nas posições de poder ao longo da história, né, foram os europeus, foram os descendentes de europeus, né, homens brancos. Então, a nossa sociedade hoje é reflexo disso. Percebendo isso, né, é importante que a gente problematize isso. Eu acho que muito mais válido, né, importante do que ter aquela defensiva, né, de dizer, eu não sou racista. É muito mais importante que a gente olhe para a construção de nós mesmos enquanto sociedade, enquanto sujeitos, né, e perceba o quanto o nosso pensamento, a nossa sociedade, né, tanto enquanto sujeitos quanto coletivamente, é atravessado por relações raciais desiguais, né, porque o racismo, ele é um modelo de pensamento que é fruto também, né, desse projeto colonial, né, e nunca houve, né, uma proposta efetiva de mudança dessas estruturas, né, por parte de quem estava no poder, de quem esteve no poder. Então, essas estruturas, elas permanecem. Então, nós somos atravessados a todo momento, né, por essas relações raciais que são perpassadas por desigualdades, né. E daí, eu acho que um segundo passo importante também, pelo menos para mim, eu tenho entendido dessa forma, é problematizar, né, essa construção de pensamento eurocêntrica, hegemônica, e tem coisas que eu nunca vou saber, né, eu não sou negro, eu nunca vou saber o que eu senti o racismo na pele, mas como então posso ser um aliado, né? A gente precisa ouvir, escutar, aprender, né, não ficar na defensiva, mas aprender radicalmente, de fato, né, a conviver com as diferenças, outras formas de fazer política, outras estéticas artísticas. Tem tanta coisa da história da África que foi obliterado, né, para nós, né, que foi apagado para nós, e da história do povo negro no Brasil, né, que a gente tem muita coisa para conhecer, né, e é preciso ter essa abertura, né, essa disposição de repensar mesmo as nossas verdades enquanto sociedade, né. Então, se eu nunca vou sentir o racismo na pele, né, eu vou ouvir as pessoas que passam por essa experiência, ouvir o que dizem os intelectuais negros, o movimento negro, né? Eu acho que esse é o caminho para a gente ser um aliado da luta antirracista, né? Claro que depois disso vem muitos outros passos, né? A nossa prática pedagógica como professores, a nossa prática cidadã, né? Como nós nos colocamos politicamente, mas eu acho que esses dois movimentos, né, de reconhecer essa estrutura racista como algo, né, que perpassa as nossas relações, que faz parte da construção do pensamento hegemônico, e estar aberto a deslocar, questionar e problematizar isso profundamente, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir avançar nesse debate, né? Então, a minha fala é mais nesse sentido de um convite a esse debate, de um convite à reflexão, né? Deixar essa perspectiva de ficar na defensiva, né? De se incomodar com a fala do outro. É preciso perceber que nós mesmos fomos construídos dentro de uma lógica dominante que é vendida como uma verdade, né? Mas que não é só um projeto de poder. Né? E nessa relação com o outro de aprendizado, né, de ouvir outras experiências e aprender com isso, é importante também que a gente não objetifique o outro, e que o homem branco, ele também reconheça que ele é parte dessas relações sociais, né? É preciso que os homens brancos, né, os brancos pensem sobre o que é a branquitude, né? O papel, como essa branquitude é construída dentro dos espaços de poder, o discurso que está por trás disso, né? Para a gente, de fato, poder problematizar isso, deslocar isso e aprender outras formas de convivência, né? Que são mais
objetivam mais uma democracia efetiva, uma convivência de fato com as diferenças, e ser antirracista eu acho que é essencial dentro desse debate, né? Então é isso a minha fala, né? Eu gostaria de fazer esse convite de olharmos para nós mesmos enquanto sujeitos e sociedade. Obrigado, Samuel. Muito importante a sua fala, né? Mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né, nessa live. E aí eu vou passar para fala para a professora Edna Sampaio. E fica à vontade, então, professora Edna Sampaio, para fazer seus pontuamentos aí, nessas pontuações aí, e enriquecer ainda mais aqui a nossa live sobre esse tema tão importante, né? Olá, bom dia. Eu quero agradecer o convite, especialmente a Fanise, que me convidou para participar dessa live. Eu acho sempre muito importante que a gente debata essa questão do racismo, né, e do machismo, que são fenômenos que estruturam a nossa sociedade, e compreender um pouco como é que esse movimento estrutural da sociedade pauta nossas ações cotidianas, reforçando essa estrutura e nos estruturando enquanto um pensamento, uma prática social, né? Falando um pouco meio complicado, mas eu vou tentar simplificar aqui. Bom, primeiro pensar o racismo como uma estrutura social, né? E o que significa isso? Significa que o racismo não se manifesta apenas pelo gesto ou atitude de preconceito, né? Existe toda uma organização social, né, que foi pautada na racialização da nossa sociedade. Então, basta a gente imaginar, por exemplo, que durante quase 400 anos, o povo preto que veio para essas terras, né, brasileiras, eles ficaram, né, totalmente impedidos de serem, inclusive, considerados como pessoas, como gente. Então, a sua humanidade foi destituída por um sistema de expropriação, de exploração, que retirou o direito das pessoas pretas, inclusive, de serem tratadas como gente. Né? Então, imagina o que significa isso no impacto da construção de poder dessa sociedade brasileira, né? Então, os pretos e as pretas foram excluídos do poder econômico, do poder simbólico, de serem consideradas como pessoas e respeitadas como tal, e as suas descendências, né, elas sofrem até hoje as consequências de um sistema, que é um sistema, talvez, o maior genocídio que a humanidade já praticou, que foi todo esse período de escravidão no nosso país. Então, na verdade, as injúrias raciais, elas são manifestação de um problema estrutural que é o racismo. E o que significa isso? Significa que quando se construiu o poder na sociedade brasileira, pretos e pretas foram excluídos desse poder. Então, não havia pessoas pretas ocupando cargos de governador da província, não havia pessoas pretas ocupando cargos públicos, os nossos antepassados estavam impedidos de ocupar esses espaços, né? Assim como as mulheres também, durante um longo período. Isso quer dizer que o poder, ele foi construído e cercado para se proteger, de outras pessoas que pudessem vir a compor esse poder e ameaçar aqueles que já tinham poder. Nossa sociedade é constituída pela maioria de gente preta ou parda. E é até difícil para nós nos reconhecermos como povo preto, porque o Brasil foi constituído com base na ideologia da democracia racial, né? O que significa, durante muito tempo, o Estado brasileiro promoveu uma ideia falsa de que, né, no nosso país, a miscigenação, a relação entre pretos e brancos, eram relações que eram pautadas por uma democracia racial, o que não é verdade, né? O que nós sempre fomos afastados dos espaços de poder, sempre fomos impedidos de ocupar posições sociais de prestígio, né? Isso é algo que perpassa a estrutura da nossa sociedade. Agora, todo poder, ele é constituído, ele é legitimado por uma ideologia. A ideologia é a forma como o poder usa para convencer as pessoas
mesmo as pessoas que estão oprimidas, que são vítimas dessa opressão, de que é natural aquela opressão. Então, por exemplo, o poder dos empresários, o poder do capital, convence os trabalhadores que o trabalho é a forma pela qual eles podem resolver a vida econômica deles. E a riqueza é fruto, a apropriação da riqueza, eles enriquecem fruto do trabalho deles. Então, se nós trabalharmos bastante, a gente também pode chegar lá, né? Quando a gente sabe que, na verdade, no capitalismo, os capitalistas enriquecem expropriando o trabalho daquele que produz. Então, muita gente, a pobreza não é produzida pela ausência de trabalho dos trabalhadores, por preguiça ou por qualquer outra coisa, senão pelo fato de que nós vivemos uma sociedade que vive da acumulação do capital de alguns sobre muitos. Então, a desigualdade econômica vem daí. Mas o racismo estrutural, ele faz parte da ideologia do capital, porque nossa sociedade é uma sociedade negra. O Brasil é um país eminentemente negro, mestiço, pardo. Não é um país de brancos, não é um país de pessoas de pele clara, principalmente. É um país de pessoas de pele escura. Entretanto, para justificar que apenas uma pequena elite, que é branca, que tem pele clara, ocupa esse poder, né, para naturalizar esse privilégio, foi produzida uma ideia de que o povo preto é o povo que tem menos condições, é o povo pobre, é o povo marginal, é o povo que deve ser colocado como suspeito em qualquer situação, né? Então, essas estratégias ideológicas que racializa a sociedade, nada mais é do que uma estratégia do poder para poder separar a população que domina, o povo que domina, o grupo social, que é 10% da sociedade que domina, contra uma maioria que é dominada, que é expropriada, que é explorada, e muitos largados à sua própria sorte, sem nenhuma condição, inclusive, de vender sua força de trabalho como trabalhador. O racismo, então, ele serve ao capital. Na nossa sociedade, não dá para falar de classe social sem considerar que essa classe é majoritariamente preta. É majoritariamente composta por pessoas que têm uma identidade vinculada à sua ascendência, né? A sua afrodescendência. Então, o racismo não é simplesmente injúria racial. Não é simplesmente não achar bonito o preto, não achar bonito esse cabelo que eu tenho. É muito mais profundo do que isso. É utilizar de todos os instrumentos institucionais para naturalizar a desigualdade racial. Porque, na verdade, a classe social trabalhadora, ela é eminentemente preta, né? Então, todo poder, ele só é possível ser legitimado, né, sem que haja uma guerra constante, se ele convencer toda a sociedade de que os oprimidos são os responsáveis pela própria opressão. Então, é o trabalhador que não se esforça o suficiente para conseguir uma posição melhor de vida. Então, se ele fracassa, se ele é pobre, se ele é miserável, se ele não obtém nessa concorrência do capitalismo as condições, os meios para o provimento da sua vida, a responsabilidade não é do sistema que exclui, e nem do sistema de exploração. A responsabilidade é da própria vítima. Do mesmo modo, o racismo. Então, o racismo, ele imputa ao sujeito cuja pele é escura a sua própria depreciação. Então, há até quem diga que os pretos é que são racistas. Os pretos são racistas, os pretos não aceitam. Como se fosse possível nós, que somos da população preta, termos alguma vantagem sobre o racismo. Bom, se o racismo não confere vantagem nenhuma ao preto, pelo contrário, o racismo é um instrumento pelo qual o capitalismo se utiliza no Brasil, especialmente, mas não só no Brasil, de uma forma de depreciação de uma força de trabalho que é a maioria preta. Então, não estamos falando apenas do gosto, não estamos falando apenas da estética, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de opressão, de expropriação de classe, que é atravessada também pela questão da racialização da sociedade.
essa mesma ideologia que coloca para a população preta a depreciação, a desqualificação, coloca para a pessoa branca uma espécie de heroísmo salvacionista, como se todas as pessoas brancas tivessem a obrigação de serem melhores que as pessoas pretas. Então, é comum, por exemplo, e é aí como a minha trajetória é muito da ocupação dos espaços não permitidos para as pessoas, para os corpos negros, especialmente para as mulheres negras, o que você percebe é uma exaustão das pessoas brancas, e o tempo inteiro parece que tem a obrigação de serem mais qualificadas, de serem melhores. A supremacia branca também é uma ideologia que faz parte, que compõe o racismo e que povoa a cabeça dos não negros, né, infelizmente. O racismo tem um aspecto muito complicado no Brasil, que é a dificuldade que o povo preto tem de se identificar como preto. Então, eu digo sempre que ser preto no nosso país, que nós crescemos com a ideologia da democracia racial e de uma forte posição anti-povo preto, né, uma forte posição racista, né, é muito doloroso se colocar como preto, é muito doloroso. Então, a dor de ser negro numa sociedade tão racista e desigual como a nossa, muitas vezes impede as pessoas negras de se reconhecerem como negras, porque é muito complicado isso, né? Todas as questões relacionadas à depreciação, à desqualificação do sujeito, está ligada de forma sutil ou explícita à condição do preto, à condição de ser negro, né? Então, eu digo sempre que nascer de pele escura não é ser negro. A consciência negra é um longo processo de superação e de convívio, né, talvez nem de superação, mas de convívio com a nossa dor, vivendo numa sociedade tão racista como a nossa. Então, combater o racismo é mais do que empoderar as pessoas negras para que elas tenham autoestima. Combater o racismo é identificar como é que as estruturas de poder se organizam para excluir as pessoas negras dessas estruturas. Por exemplo, não é coincidência que em Cuiabá, que tem 60% da população negra, da população não tenha tido em nenhum espaço legislativo e do poder, seja municipal ou estadual, a pauta da questão do racismo estrutural como uma questão de discussão política, como uma bandeira política. Não é coincidência que em Cuiabá, até agora, nós não tenhamos, mesmo no Partido dos Trabalhadores, uma única vereadora preta eleita. Eu sou a primeira. Não é extraordinário isso? Não é coincidência, não é natural, não é algo que a gente possa dizer, não, mas é que aconteceu, não sei. Não, isso acontece porque nós vivemos um país estruturalmente racista, uma sociedade estruturalmente racista. E isso quer dizer que inúmeros mecanismos sociais institucionalizados são construídos para impedir que pessoas pretas cheguem a espaços que são proibidos socialmente para elas. Né? Não existe uma lei que proíba, não existe o apartheid oficialmente no Brasil, mas na prática existe. Né? Basta a gente ver como é que o poder está constituído no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Né? Então, o racismo estrutural, quando a gente discute a consciência negra, não quer dizer que nós estamos dizendo que os negros não são humanos, ou que os brancos não são humanos, não é nada disso. Quer dizer o seguinte, numa sociedade racializada, que hierarquiza as pessoas pela cor da sua pele, que estabelece critérios de ascensão ao poder pela cor da pele das pessoas, que construiu muros para impedir que o povo preto chegasse a ter mobilidade social, acesso aos bens culturais. Numa sociedade dessa, vidas negras importam, porque são as vidas negras que estão sendo desumanizadas. A humanidade, ela não está tratando todas as pessoas da mesma forma. É o povo preto que está sendo considerado como não humano. Porque quando a gente tem genocídio da população da juventude negra em Mato Grosso e em Cuiabá, significa que as forças policiais não enxergam num corpo jovem, adolescente, negro e periférico, um corpo humano. Então, ele pode ser abatido a qualquer momento sob a menor suspeita. Então, as vidas negras importam, porque são as vidas negras que estão sendo ceifadas por uma sociedade racista que estabelece uma hierarquia do mais humano para o menos humano.
ou para o não humano. E quando você mata alguém, como se matasse qualquer coisa, como se atirasse num alvo qualquer, você tirou daquela pessoa a sua humanidade. E quantos jovens nós perdemos no Mato Grosso, em Cuiabá, no Brasil, por conta de uma ação policial que tem como princípio a suspeita e a criminalização dos corpos negros. Essa criminalização dos corpos negros não é natural. Não foi criado naturalmente pelas pessoas que ocupam ou que carregam uma arma na mão. Ela é reflexo de uma estrutura social que estabeleceu uma hierarquia na qual os corpos negros são desumanizados. Por isso, a ideia de um dia da consciência humana é uma ideia estúpida, porque ela não concebe que nós estamos chamando atenção para o fato de que nós negros, nossos corpos são corpos humanos, nós somos sujeitos da sociedade brasileira e nós precisamos e temos o direito de ocupar os espaços, o que nós não estamos fazendo. E nós precisamos ser protegidos da violência policial, protegidas as vidas dos nossos jovens que morrem pelo racismo estrutural, porque isso também quer dizer que, além dos mecanismos objetivos que impede a classe trabalhadora, majoritariamente negra, de conseguir a sua condição de dignidade social, ela impede também, por mecanismos sutis, que nós sejamos reconhecidos como humanidade, como sujeitos de direitos, né? E aí, a eleição do Bolsonaro é um exemplo cabal do quanto a nossa sociedade é racista. Veja bem, um presidente da República que foi eleito produzindo discurso misógino, discurso machista, discurso racista, e defendendo a morte a esses que são considerados inimigos desse poder fundamentalista. Então, é muito importante que nós discutamos com os nossos alunos, nas escolas, em todos os espaços institucionais, que o racismo estrutural, ele existe, é fato, e o indicador da existência desse racismo não é só um adolescente, um jovem, um jogador ser chamado de macaco. Isso é terrível, horrível, mas isso é só a ponta do iceberg, isso é só a manifestação explícita e verbal daquilo que constitui a sociedade e o inconsciente das pessoas nessa sociedade racista. Inconsciente racista que afeta, inclusive, a consciência dos negros sobre sua própria condição. Então, eu penso que debater essa questão e colocar a questão do racismo como pauta nos espaços de poder, no legislativo municipal, com certeza é um serviço que nós prestamos a toda a sociedade, porque quando a gente fala que o racismo ele é estrutural e que beneficia as pessoas brancas, não quer dizer que todas as pessoas brancas são igualmente beneficiadas pelo racismo, porque as pessoas pobres não são beneficiadas da forma como são as pessoas ricas, as pessoas pobres em muitos sentidos se iguala à condição das pessoas pretas que também vivem a mesma pobreza. Mas são os corpos negros que são objeto da violência da sociedade racializada, da sociedade racista, né? Então, essa discussão, esse debate, ele é fundamental, e é fundamental, inclusive, que nossos alunos compreendam que a igualdade racial só vai poder ser, de fato, conquistada quando a gente olhar para as instituições de poder e ver, por exemplo, uma Câmara Municipal proporcionalmente por pretos, brancos e pardos, uma Assembleia Legislativa da mesma forma, um Congresso Nacional, governadores também e governadoras pretos e pretas ocupando esses espaços de poder, e a gente não ter ocorrências policiais em que 80%, 70% dos casos de homicídio, de homicídio da população seja a população negra, né? E 70% das pessoas que estão presas nos presídios brasileiros também sejam negros. Como é que nós temos uma proporção de 70% quando o indicador é de violência, é de prisão, e nós não temos a mesma proporção quando o indicador é de ocupação de cargos de juiz, do topo da cúpula do serviço público, de cargos legislativos, seja no município, seja no estado, seja na União, né? Então, se não há essa equivalência proporcional, é porque é um problema. E esse problema é a forma estruturada, racista, como a nossa sociedade está organizada. E esse racismo perpassa o nosso inconsciente também, na medida em que nós não reconhecemos beleza nos corpos negros, no seu jeito, no formato e na textura dos nossos cabelos, por exemplo. São coisas simples, mas são manifestações do racismo que está
dentro de nós, mas é mais do que isso, ele se expressa nas organizações sociais e na morte dos corpos negros. Então, é um pouco isso que eu acho que é importante dizer, e dizer que a eleição de uma mulher negra, que é a capital de um estado do agronegócio, ou um negócio que é feito por pessoas brancas, de olhos claros, que vieram para cá explorar a nossa natureza, os nossos recursos naturais, e estão destruindo os nossos mananciais aquíferos, as nossas florestas, o Pantanal, o Cerrado, né, e também cometendo o racismo ambiental. Então, é muito importante, é fundamental que uma mulher negra esteja presente na Câmara Municipal para que outras mulheres possam ver. Nós temos que assumir esse espaço, nós temos que ter representatividade, porque a sociedade, ela é plural, ela é diversa, e ela precisa ser democrática, e para isso precisa que espaços de poder representem a composição da população que nós temos aqui em Cuiabá e em qualquer lugar desse país. Muito obrigada pelo convite. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado, doutora Edna, né? Edna Sampaio, doutora aí. Muito obrigado pela participação na nossa live. E aí, daqui a pouco a gente aguarda a senhora para a roda de conversa, né? Onde o público aí vai poder fazer perguntas, né? Nós vamos fazer perguntas aí, mas agradecer mesmo de coração a sua participação, a sua disponibilidade em participar da nossa live e mostrar aí a dificuldade, né? E parabéns pela sua eleição, né? E aí eu queria passar agora para Maria Felício, né? Fotógrafa e Maiara Felício, desculpa, perdão. Maiara Felício, fotógrafa e militante aí das causas raciais e mulheristas, né? Idealizadora aí da Movimento Preto, né? Império das Negras. Seja bem-vinda, Maiara. Oi, gente, bom dia. Olha, eu posso dar uma de Tiete? Meu Deus, que mulher maravilhosa! Já quero dar um abraço. Dandara, eu sou sua fã. Que alegria ver sua ocupação lá na Marca Tiburi. Não tem como, gente, não tem como saudar e prestar continência para essas mulheres que eu admiro tanto. Olha o que a gente fez na primeira eleição, pós-eleição, Bolsonaro. Meu Deus, gente! Que coisa mais linda, olha! Parabéns, parabéns. Agora eu vou me recompor. Bom dia, gente. Quero agradecer o convite aí para a gente fazer uma fala, conversar um pouco de como foi esse processo para chegar na cadeira de vereança e que loucura que foi, gente. Primeiro, acho que eu não conseguiria contar essa história sem contar um pouco do Movimento Preto Império das Negras, que foi um projeto que eu idealizei há 6, 5 anos atrás, que começou com 5 amigas que queriam ser divas da internet. A gente estava vendo ali uma ascensão das blogueiras, das digitais influencers, e a gente queria ocupar aquele lugar. E assim, para mim foi muito difícil, porque eu vivo numa cidade muito conservadora. Friburgo mundialmente é conhecida como a Suíça brasileira, e quando a gente ouve esse peso, assim, existe um apagamento frenético da história da população preta que construiu a cidade, né? Parece que não valeu de nada, nós somos largados, a gente não tem celebrações nesse sentido, e esse pertencimento de negritude, para mim, demorou a chegar, assim, né, chegou, na verdade, muito tarde, chegou lá para os meus 21, 20 anos. E, por incrível que pareça, né, pensando nessa identidade de Suíça brasileira e pensando também em composição populacional, a gente tem aí uma maioria, majoritariamente a população friburguense é preta, e aí não tem muito sentido, né, a gente ficar nesse discurso e se relacionar com pessoas brancas, né, apenas com pessoas brancas. Quando eu cheguei nesse momento de encontrar essas 5 amigas pretas e poder conviver um pouco melhor com elas, começou a bater muita noia para mim, de querer entender, né, os meus processos, de querer entender, de mesmo tendo muitos coleguinhas na escola pretos, de eu só andar com brancos, e foi isso, foi meio que um caminho para entender quem era Maiara Felício e quem que fez parte aí dessa ancestralidade. E a gente queria dançar, a gente queria ir para balada, a gente queria
ocupar todos os lugares, e acabava que a gente ia para eventos, assim, né, que o pessoal de classe média ia, e o pessoal, quando a gente chegava, ficava meio assim, o que essas pretinhas estão fazendo aqui no meio da gente? E a gente já chegava para fazer check-in no chão, para dançar mesmo, se divertir, e o pessoal sempre olhou aquilo como se fosse algo de outro mundo. E aí a gente usava a hashtag nas fotos Império das Negras. Foi uma hashtag que eu usei no aniversário da minha irmã aí, num ano desses, e que significa muito pra gente, porque a gente é muito parceira. Império das Negras, Império das Negras. E as pessoas começaram a se perguntar o que era esse Império das Negras. Se era um salão de beleza, se era uma marca de roupa, se era um grupo de dança, e na verdade a gente não sabia muito bem o que seria o Império das Negras. A coisa foi crescendo que outras pessoas da cidade começaram a usar a hashtag também, outras pessoas pretas. E a gente percebeu que tinha um nome muito comercial na mão e quis fazer alguma coisa, né? A gente criou um CNPJ, pensando em produção cultural, e começou a estudar o que a gente podia fazer. Fizemos um lançamento, assim, muito sem saber que norte que a gente ia seguir, e começamos a fazer eventos de rua com manifestações pretas. Então, tinha baile charme, tinha transista disponível lá no evento, tinha maquiagem para pele preta, turbantação, a gente tinha capoeira, a gente tinha grafite. E aí, rolou muito esse trabalho de rua, rolou muita ação desse gênero, e a gente começou a entender que esse processo estético era só a porta de entrada para a gente conhecer a nossa negritude. E aí a gente começou a perceber que o buraco era muito mais embaixo. Com a necessidade de entender, né, o porquê, a gente convidou um professor de história preto, um irmão recém-formado, para começar a dar umas aulas contando a história da África, né, e contando a história da nossa diáspora, contando a história do povo preto aqui nas nossas terras. E, assim, foi de um crescimento tão grande que a gente começou a receber 30, 40 pessoas semanalmente, né, nas atividades dele. Depois a gente entendeu que era importante falar sobre saúde mental, já convidamos um psicólogo que produziu aí uma roda de conversa para falar sobre as nossas dores, para falar sobre nossa condição, entendendo também, né, que se 75% da população mais pobre no Brasil é exclusivamente preta, a gente precisa falar que essas pessoas, né, muitas das vezes não vão se dar ao luxo de ter uma terapia. Então, a gente introduz esse profissional nessa ação e super rola. Depois disso tudo, assim, a gente perdeu o controle, chegou muita gente para fazer doação, muito voluntário. Hoje a gente conta com um coral de vozes negras, a gente tem o Papai Noel preto todo ano, a gente tem o Nerd Preto para falar de representatividade no cinema, no videogame, na televisão, né? E sempre com um olhar muito crítico, entendendo como é que é o estereótipo que se coloca o negro nesses lugares, né? A gente tem a Feira Preta para falar de Black Money, fortalecendo aí o empreendedorismo, o microempreendedorismo da nossa quebrada, das nossas periferias, fortalecendo essa articulação de mães pretas, e a coisa foge do controle mesmo, gente. Hoje, vocês me perguntaram quantos usuários vocês atendem por mês, eu não vou saber responder mesmo, porque chega muita gente. E aí vem a necessidade de recontar essa história friburguense. A gente vai se reciclando, foi se organizando, e os convites das escolas municipais começaram a chegar para o movimento. E aí a gente se preparou, formatou uma palestra, a palestra, né, ali a partir de faixas etárias, e a gente começou a atender as escolas municipais, escolas particulares, as universidades particulares, as universidades públicas, empresas, e todo lugar que chama a gente vai. É importante falar também que nessa articulação, o Império das Negras não recebe nenhum financiamento público e nem privado. É tudo trabalho voluntário, é tudo doação. Mas não é por falta de interesse de se formatar como uma associação, uma ONG, ou receber ali alguma coisa da Câmara, ou se vincular à Prefeitura, né? Acho que a Prefeitura vai ser a última coisa que a gente vai querer fazer, porque a gente quer responsabilizar a Prefeitura com uma Secretaria de Combate ao Racismo ou uma Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. E a gente tem muito medo de perder a essência do Império, né? Porque hoje, se uma mãe preta liga pra gente, olha, arrumou um trampo para tal dia à noite, eu preciso de alguém para ficar com as minhas crias, a gente dá um jeito, tem essa rede de mulheres dentro do Império, e aí a gente se dispõe para ajudar essa irmã a trazer o pão para casa, né? Então,
nesse ano que passou, 2019, a gente fez 35 palestras gratuitas. Muitas das vezes a galera não tem nem como dar a passagem, nem porque são as professoras que chamam. Então, a gente vai, assim, de coração aberto, eu dou um jeitinho aqui, ou vou a pé, e dá super certo. Conversar com os nossos adolescentes, discutir, né, esse pertencimento. Eu não quero que eles vivam em 2020, em 2019, o que eu vivi em 2007, em 2005, né? Eu quero muito que eles olhem para frente e tenham um lugar de abrigo, uma acolhida, sabe? Eu acho que é o importante, porque a partir de tudo que a professora Edna falou, né, de como essa estrutura é perversa, de como a gente tem um apagamento, de como a gente é oprimido, a gente precisa começar a aquilombar a nossa realidade atual. Então, a partir disso, né, que as nossas ancestrais que pisaram nessa terra há um século atrás, né, criaram um quilombo dentro de Nova Friburgo, a gente vai resgatando essa identidade e realizando uma nova Friburgo de fato, né, introduzindo e responsabilizando a gestão para esse lugar. O Império cresceu demais, fugiu do controle, a prefeitura ficou incomodada, né, a última gestão ficou super incomodada, porque eles não levavam crédito do trabalho e mesmo sendo lei orgânica do município, não havia um cumprimento, né, dessas políticas afirmativas, coisa que a gente faz sem gasto nenhum. Muitas das vezes a gente teve porta batida na cara, e também a questão da população LGBTQIA+, que a gente abraça, e a gente teve o prazer de puxar a parada LGBTQIA+, do ano passado. Foi lindo, mas sem estrutura nenhuma. Parece que as pessoas foram para o evento querendo realizá-lo, né? Então, tudo que foi se desenrolando durante a atividade, foi a galera que chegou com caixa de som, foi a galera que arrumou o microfone, foi a galera que estava ali realmente por uma luta e por orgulho de ser quem é. E foi lindo, foi lindo. E a partir daí, né, desses não, a gente não teve auxílio nenhum, né, a prefeitura se encarregou de mandar os ofícios, de fazer algumas coisas e no dia a gente não conseguiu. Eu bati o martelo para concorrer. No ano passado, foram 9 partidos me procurando para poder colocar meu nome à disposição. Eu estudei o melhor lugar, né, partindo também do princípio que nessa ótica progressista a gente tem muita coisa para discutir em questão à raça, e Partido dos Trabalhadores foi o lugar que eu mais tenho afinidade, né, que também é responsável pela ascensão da minha família, né, de poder comer carne todo dia e de poder comer um biscoito recheado. Eu devo isso ao governo Lula, a minha mãe também, enquanto faxineira, hoje é diarista, mas já foi doméstica, né, e tem seus direitos ali de carteira assinada e coisas do gênero. Foi o melhor lugar que eu encontrei para trabalhar, e assim, né, olha o resultado. A gente trabalhou muito, a campanha foi super trabalhosa, porque fui eu quem fiz tudo, já fui modelo, sou fotógrafa, trabalho com rede social, trabalho com influência nas redes, então essa expertise, entendendo também o cenário de pandemia, que a decisão dessa eleição seria através da internet, eu peguei e a gente arrematou. As pessoas não entenderam muito, porque eu moro numa casinha pequenininha, eu moro na periferia mesmo, eu sou uma pessoa pobre que se utiliza do serviço de saúde pública, e também estudei a vida inteira em escola pública. Então, os grandões que se mantinham sempre ali dentro da Câmara não entenderam como uma menina preta pobre ganhou como a mais votada. E foi lindo, assim, né? A gente conseguiu chegar num lugar que as pessoas realmente não entenderam. O apresentador que estava lá fazendo a apuração, a contagem, quando viu meu nome, ele não entendeu nada, porque eu segui liderando da primeira parcial até a última, e eu só tenho que agradecer, porque a gente andou junto o tempo todo durante a campanha, arrebentei chinelo no meio da campanha, as pessoas viram isso, né? É a realidade de tanto que eu andei. Tinha um tênis que eu falei, olha, ele tem que aguentar até sábado, porque senão eu vou ficar a pé real. E no final das contas, a gente conseguiu a candidatura mais votada e ganhar como a primeira mulher preta a ocupar esse lugar, sendo pobre, e como a mais votada, e sendo a primeira mulher, né, ali, a ser a mais votada numa eleição. É um cala-boca para uma falsa Suíça brasileira que a gente vai varrer desse Brasil e vai recontar uma história justa de um povo que fez muito e que merece ter muito orgulho, merece muita coisa. E que eu tenho certeza que Friburgo
tem capacidade de oferecer. A partir do dia 1º, gente, de janeiro, a gente vai sentar o nosso popô naquela cadeira e não vai ser a última vez. Vai ser a primeira vez que uma mulher preta vai entrar na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, não vai ser para pedir favor e nem limpar o chão. Vai ser para ocupar e fazer lei, para beneficiar toda a nossa população. Eu estou muito orgulhosa e eu devo isso às nossas iabás, eu devo isso às nossas mais velhas, eu devo isso à minha mãe. Me perguntam, quem é a mulher política que você mais admira? Eu falo, é Nilce Felício, porque ela, quando nós era criança, administrava ali a conta do mês para ter comida para mim e para a Michelle. Foi uma mulher que às vezes ela não tinha nem o que comer, mas ela tinha o peito para dar para mim e para minha irmã, mesmo a gente tendo mais idade. Então, mulher política, que muitas das vezes tirou criança da rua para fazer peça de teatro em igreja, não pensando numa doutrinação, mas sabendo da realidade daquelas crianças aqui do nosso bairro, para mim ela é fantástica, para mim é a pessoa que é a minha maior referência, minha mãe e minha irmã. Então, assim, não dá para... Lógico que a gente tem aí, né, umas mulheres que, né, Michelle Obama, amém, mas o exemplo meu mesmo foi quem me tocou, foi minha mãe. E é isso, gente. Olha, a partir daí, desse próximo ano, toda menina preta dessa cidade vai olhar para a cama e vai se ver. Oi, pessoal, vamos lá, né? Tudo bom? Então, muito obrigado, Dandara. Parabéns aí pela sua eleição expressiva aí em Nova Friburgo, né? Como você disse aí, a Suíça brasileira, né? Mas que bom que você vai estar lá agora e não vai estar limpando o chão, nem pedindo favor e muito menos servindo um cafezinho para os vereadores lá, né? Você vai estar lá em pé de igualdade, pelo menos, né? Naquele local ali, você vai estar igualmente a eles. Parabéns. E aí eu passar a palavra para Dandara, né? Dandara aí, vamos passar a palavra para Dandara. Que fala potente, hein, Mayara? Fez eu chorar aqui, menina. Para com isso. Oi, gente, estou feliz demais. Bom dia, muito obrigada. Queria começar dizendo para Mayara, para Edna, que o ano passado teve o Encontro Nacional de Mulheres Negras do PT. Não sei se vocês participaram, mas nele a Benedita da Silva chorou muito. E ela disse, gente, eu tô com 70 anos e eu não vou durar para sempre. Eu preciso que vocês se elejam. Eu preciso que vocês ocupem os espaços de poder. E aí ela foi falando nome por nome. Fulano tem que se eleger, Beltrana em tal lugar, Beltrana em tal cidade. E eu queria falar para a Benedita hoje que nós somos milhares de Beneditas em todo o país. Mayara foi eleita mais votada em Nova Friburgo, eu fui eleita mais votada aqui em Uberlândia. Nós somos a legião de jovens mulheres negras que colheram essa luta ancestral por reparação e que hoje ocupam os espaços de poder, porque outras, como Edna, vieram abrindo caminho. Então, queria saudar a Lélia Gonzalez, uma grande referência na minha vida, Abdias do Nascimento, Maria Carolina de Jesus, queria saudar também Luísa Bairros. E se nós chegamos até aqui é porque essas pessoas existiram, né? E conseguiram conquistar muitos direitos e que a nossa geração tem uma responsabilidade histórica nesse momento, né? Deixar um futuro melhor para os que virão depois de nós. Eu sou uma militante jovem, tenho 26 anos, comecei a atuar politicamente muito novinha, ainda secundarista, refundando o Grêmio da minha escola, lutando contra o aumento da passagem. Quando eu entrei na UFA, eu fui para o Diretório Central dos Estudantes, para o DCE, fui para a União Estadual dos Estudantes, sempre aliando a luta do movimento estudantil com os movimentos sociais. Então, toda manifestação, todo ato, eu estou lá, se é na luta do sem terra, do sem teto, das mães, das pequenas produtoras, eu estou sempre junto, acreditando que é realmente só a luta que muda a vida, né? E mesmo atuando nos movimentos sociais, durante esses 10 anos, nós, mulheres, negras, jovens, sofremos com as mais diversas violências na política, né? Um processo de desautorização, deslegitimação da nossa liderança, da nossa militância,
Quantas pessoas não falaram para mim ao longo desse processo de pré-candidatura, então, cara, mas você é até boa, mas você não tem o perfil para ser candidata, você não tem experiência, você é muito jovem, mas qual que é a sua base, da onde você vai tirar voto, né? Então, um processo muito cruel. E para essas pessoas todas, nós demos a resposta, né, Maiara? Que o povo quer se ver nos espaços de poder, na TV, no processo de tomada de decisão. Para a gente fortalecer a democracia, a gente tem que voltar para o princípio básico, que é a democracia representativa. E não dá para os nossos representantes serem a cara, a origem, a sexualidade, a idade, o gênero de apenas 1% da população. Nós precisamos garantir que as pessoas olhem para os espaços de poder e se vejam lá, para a gente fortalecer realmente as instâncias, né, as instituições, romper com essa crise de representação que está aí. Eu concordo muito com a Edna. O racismo, ele é um sistema extremamente sofisticado, ele é estrutural e estruturante, ele organiza todas as relações de poder na nossa sociedade, determina lugares e não lugares, quem vai viver, quem vai morrer. Não é à toa que o extermínio da juventude negra, o genocídio, a necropolítica atua fortemente sobre os nossos corpos. Não é à toa que nós somos maioria nos presídios, minoria nos espaços de poder, maioria no subemprego, minoria nos altos postos de comando e de chefia, maioria nas periferias, minoria nos espaços em que tem pessoas protagonistas de processos. Romper com essa lógica de exclusão não é pouca coisa nessa eleição. E eu também estou muito feliz que a resposta esse ano nas urnas seja essa para as esquerdas. As esquerdas precisam refletir que para a gente avançar nessa construção de um outro país, de uma outra sociedade, romper com esses valores fundantes, racistas, é fundamental. Aonde a esquerda foi bem, renovou, elegeu gente legal, estrondou de voto, é porque elegeu mulher negra. E isso precisa ser uma reflexão das esquerdas brasileiras, né? Que eu acho muito importante. E é fundamental a gente pensar também que quando um corpo negro ocupa um espaço, nunca é um corpo negro vazio. A professora Nilma Lino Gomes, que é uma grande referência para mim, ela sempre diz isso, do corpo negro emancipado que chega produzindo subjetividades desestabilizadoras, que mudam a ordem do que está colocado. E eu tenho certeza que essas mulheres negras que agora vão ocupar casas legislativas vão desestabilizar os poderes impostos, os desmandos das elites, dos coronelistas locais. Nós vamos realmente alterar a forma, o modo de funcionamento e alterar a ordem das prioridades do que é aprovado. Mas queria falar também para quem está nos assistindo que não basta só votar, é muito importante participar. A Maiara vai precisar de ajuda, que caminhem junto com ela, que façam pressão de fora para dentro. Quando ela colocar um projeto, tem que ter mobilização, tem que ter pressão na Câmara para ela conseguir aprovar. Quando tiver algum tipo de CPI, de investimento, mesma coisa, é pressão dos movimentos sociais. A Edna precisa ser fortalecida, porque nesse momento há também uma onda de ódio contra as mulheres negras que foram eleitas. Não sei se vocês viram a companheira que foi ameaçada de morte ontem, né? Então, esse movimento é fundamental. Fortalecimento, participação, porque a nossa batalha está apenas começando. E é um movimento transformador, né? Nós vamos ir produzindo outras referências, outras dimensões de ocupação de espaço, mostrando que sonho que se sonha junto é realmente sinal de querer mudar. Não é uma luta fácil, porque ela não começa e nem termina em nós somos parte dela, a nossa responsabilidade é realmente deixar um futuro melhor para os que virão. Então, eu estou muito feliz com essa eleição de tantas mulheres negras Brasil afora. Aqui em Uberlândia, nós derrotamos uma estrutura de poder imposta que é
herdeira literalmente da Casa Grande, são senhores de engenho. Então, é um negócio realmente muito simbólico, muito importante. Contem comigo na caminhada. Forte abraço. Obrigado, Dandara, né? Eu estou aqui emocionado com a fala de vocês, meus olhos estão aqui lacrimejados, e eu sou negro também, né? Preto, né? E eu acho que todo preto, a Maiara já falava isso no início, né? Aqui nos bastidores, que a gente sofre esse preconceito já desde pequenininho, né? E eu sofri também, né? Claro, esse preconceito, né? Família humilde, aí vim de família humilde, e sofri esse preconceito, consegui me formar aí, e sou professor hoje, né? Professor de matemática aí na Escola Ferreira Mendes, e estou terminando também o curso de Direito. Então, assim, eu acredito que nós somos exceções, né? Nós somos exceções. Na verdade, a grande maioria da população preta, né, sofre muito preconceito e não tem oportunidade aí de crescer, de estudar. Prova disso é que mais de 76% da população negra, por exemplo, no estado de Mato Grosso, a população carcerária, 76% é negra, né? E só menos de 25% aí é branca. Então isso demonstra aí também, né, a desigualdade social e a discriminação aí que nós sofremos, né? Eu quero passar a palavra agora para a professora Fanise, né, que foi uma das idealizadoras junto comigo dessa live aí da Consciência Negra e foi quem entrou em contato com vocês. Então, emocionadíssimo aqui, quero agradecer demais aqui a participação de vocês e já já tem uma roda de conversa aí, colocar as pessoas que estão nos assistindo para que eles possam aí fazer algumas perguntas, né, e que vocês possam aí aprofundar ainda mais aí na questão peculiar de vocês aí, né, de cada cidade. Então, vou passar aqui para a professora Fanise. Bom dia, gente. Bom dia, professores. Estão me ouvindo? Então, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, e aí eu e o professor Marlos vamos ter que revezar o mesmo note. Mas eu quero agradecer muitíssimo mesmo a participação de todos vocês, dos nossos professores, Samuel e professor Edinaldo. Agradecer a participação dos nossos outros professores que estão aí no chat, dos nossos alunos. Agradecer imensamente as nossas convidadas, professora Edna Sampaio, companheira, amiga, militante, Maiara, linda sua história, Maiara. Assim, acho tão interessante a sua participação, porque você passou por escola, né, da rede pública, muito interessante a sua trajetória. A Dandara, a vereadora Dandara, é com muita satisfação mesmo que nós estamos fazendo essa live. É a nossa primeira live e também foi organizada assim, logicamente que depois de domingo, né? E a gente correu atrás de tudo isso. Além desta, espero que a gente consiga fazer outras lives, assim, com essa intenção mesmo, desse protagonismo antirracista, né? Que é o que nós necessitamos nesse nosso país. A participação de vocês muito nos engrandece, viu? Eu tenho a dizer assim que realmente eu também estou muito emocionada com essa live. Agradecer a todos, a participação de todos vocês. Nós podemos agora, né, passar para a nossa roda de conversa e eu queria colocar a entrevista do presidente Barack Obama, bem recente, com o Pedro Bial,
e ele disse assim que para nós conhecermos um líder, nós precisamos conhecer a trajetória desse líder, para a gente saber o que essa pessoa vai fazer frente, né, a uma gestão. A gente precisa primeiramente conhecer a trajetória dele. E eu gostaria de colocar esse questionamento aqui para as nossas vereadoras, a professora Edna, Maiara Felício, Dandara. Nessa trajetória toda, qual foi a maior dificuldade de vocês? Porque nós hoje, em 2020, nesse pleito eleitoral, nós vivemos um cenário bem diferenciado dos outros. Nós tivemos várias mulheres pretas eleitas, em sua maioria com uma grande quantidade de votos. Também tivemos muitas mulheres trans eleitas também. E eu gostaria de saber de vocês, se me permite a liberdade e a democracia da boa política, chamá-las de vocês, né? Posto que agora vocês são vereadoras. A que se deve esse novo cenário? Como é que vocês explicariam esse novo cenário, essa nova forma do nosso eleitor optar por votar em mulheres pretas, em mulheres trans, um voto bem diferente dos votos anteriores, que normalmente, na sua maioria, era de brancos, homens brancos. Como é que vocês explicariam essa mudança do eleitor, né, no Brasil? Professora Edna, pode começar respondendo? Oi, Fanise. Tive que mudar de lugar porque meu celular estava descarregando e não tinha como carregá-lo lá onde eu estava. Então, eu acho que ainda estamos vivendo um processo que me parece que não vai ser tão rápido assim, de mudança no padrão das relações sociais na sociedade brasileira, né? Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, ele já é resultado de um processo de visibilidade da luta do povo preto, das mulheres e da população LGBT. Então, toda a narrativa construída pelo movimento bolsonarista é uma narrativa contra nossos corpos, né? Então, o neoliberalismo se revestiu de uma moralidade fundamentalista que atenta contra nossos corpos. Isso aconteceu porque, no período anterior, esses mesmos segmentos, eles vinham ganhando espaço na luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo, e o antídoto para esse avanço das nossas lutas foi a extrema-direita a direita se juntar com a extrema-direita, né, já que do ponto de vista da classe também haviam derrotado o nosso governo, né, então precisava que também criar uma narrativa moralizante. E eu acho que a população demorou, mas as eleições de 2018, elas demonstram um amadurecimento maior do eleitorado. E uma clara mensagem para os partidos de esquerda, acho que foi a Dandara que falou isso, né? E eu concordo, um claro recado para os partidos de esquerda sobre a importância das pautas que foram historicamente secundarizadas por esses partidos. Por exemplo, a questão da igualdade racial, a questão da LGBTfobia e a questão do machismo, né? A eleição de mulheres negras e a eleição de pessoas LGBTs demonstra exatamente a necessidade de renovar a pauta da esquerda brasileira e de atualizar as nossas lutas, justamente trazendo para a baila a representatividade do povo, que é a maioria negra, que é a maioria mulher, né, esse anseio pela representatividade percebida por uma população que hoje está sendo massacrada, com retirada de direitos,
com aumento da violência contra os corpos das mulheres, uma sociedade da insegurança, uma pandemia aí que assola o país e já matou mais de 160 mil pessoas. Hoje não há quem não tenha perdido um amigo, um parente, um conhecido por Covid-19, entendeu? E eu acho que as pessoas estão começando a dar sinais de reação, e o eleitorado foi às urnas, os que ainda acreditavam, porque teve muita abstenção também, também uma outra forma de reação que as pessoas tiveram contra o que está posto no nosso país, mas também houve essa reação de ir até a urna e votar em candidaturas que representassem melhor o povo que anda desgastado e sem representatividade na política. Eu sou uma mulher de 53 anos já, e eu vi a Maiara falando que ela demorou para ter essa construção. Maiara, eu demorei muito mais, porque eu passei muitos anos sofrendo por machismo e por racismo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas também começou muito determinada, falar, vamos embora que eu não vou parar. Então essa luta é uma luta interna também, né? O machismo e o racismo produz isso na gente, né? Que não é só uma produção de pensamento racionalizado, acadêmico, é uma experiência de vida que constitui nossos corpos e a nossa subjetividade, né? E ela vai sendo alterada e tendo muito mais consciência na medida que a gente caminha e faz e produz a luta. A luta pela ocupação do espaço institucional, que os nossos corpos ocupem esses espaços, eu acho que é uma luta mais recente, né, e eu acho que ela não veio para ir embora rápido, não. Acho que nós viemos para ficar. Mais mulheres negras vão continuar na luta, vão vir para a luta, vão ocupar esses espaços, e, obviamente, nós que temos essa militância, nós sabemos que nós não estamos nesses lugares para sermos as últimas, nós estamos para abrir a porta para que outras mulheres venham, porque nós nunca andamos sozinhas. Então, eu penso que essa mudança no eleitorado também tem a ver com a mudança nossa mesma, de adquirir mais consciência e de saber que essa luta é importante também. Não é só uma luta pela nossa autoestima, que é importante também, mas é uma questão de poder, porque a nossa desconstituição como beleza, como estética, é também uma questão de poder. Então, eu acho que essa consciência, ela está sendo gestada, e ela já dá sinais de consistência com essas eleições de 2020, apesar de tudo que nós estamos vivendo. Então, assim, se tem uma coisa positiva em 2020, é esse indicador de que as mulheres pretas vieram para ficar nessa luta pela ocupação dos espaços da política. E isso é maravilhoso, porque se tem um lugar onde a gente possa esperançar mudança, é do seio das mulheres pretas, né, que somos a maioria e que estamos ausentes do poder. Eu acho que é isso. Obrigado, Edna. Muito emocionado com a fala da senhora desde a primeira fala. E eu já sou seu fã. Não te conheci ainda, mas já virei seu fã já. Entendeu? E assim, realmente a gente, infelizmente, vem sofrendo muito preconceito. Quando eu era pequeno, eu entrei no mercado e quando eu percebi, tinha um segurança do supermercado me seguindo, né? E para minha surpresa maior ainda, esse segurança também era preto, né? Então, assim, infelizmente, o preconceito começa muitas vezes por nós mesmos, né? Nós mesmos temos esse preconceito. Então, assim, mas hoje, né, graças a Deus, graças ao Goronzon, eu que sou budista, né? Então, assim, a gente trabalhando, né, e estudando, a gente conseguiu mudar. Hoje, graças a eu não sofro mais tanto preconceito assim, né? Pelo menos não explicitamente, né? Ninguém me segue mais no supermercado hoje e eu fico alegre, mas confesso que às vezes eu ainda dou uma olhadinha para trás para ver se, né, tem algum segurança me seguindo. É triste, infelizmente, isso, mas estamos mudando isso. Tivemos nos Estados Unidos, né, a eleição do primeiro presidente negro, e nós tivemos aqui agora, né, esse marco histórico aí, né, vocês aí, guerreiras aí, eleitas pela primeira vez, as mulheres negras aí na Câmara Legislativa, né, tanto lá em Nova Friburgo, como aqui no Mato Grosso, né.
E assim, fico muito alegre com vocês e passar agora aí a palavra para o professor Edinaldo. Ele teve um probleminha, né? Ele vai voltar já já aí, o professor Edinaldo, o professor Samuel. Quero agradecer demais aí a participação aí de todos os professores na live, né? Dos alunos também. E colocar aqui o professor Edinaldo aqui para ele enriquecer ainda mais aqui a nossa roda de conversa. Professor Edinaldo, tudo bom, professor Edinaldo? Oi, tá me ouvindo? Isso. Sim, agora sim. Então, tem uma pergunta para fazer aqui, não sei se é pertinente para a Maiara, né, que ela está nos ouvindo. Eu não sei qual que é a idade, eu não sei qual que é a idade dela, mas ela parece ser uma pessoa nova e eu fico encantado, assim, fiquei encantado com o discurso dela e queria saber como que você disse que mora na periferia, né? E é pobre e já passou por diversos problemas e dificuldades e agora é vereadora eleita, né? Gastou o tênis, o chinelo e assim por diante. A pergunta que eu tenho para fazer para enriquecer esse momento é a seguinte: como que é depois de tanto tempo, assim, de tanta luta, assim, para você pessoalmente, estar nesse lugar, nesse patamar de vereador e como que você pretende olhar assim para também para a comunidade carente e também negra e poder ajudá-los nesse momento tão importante, né, aí na cidade de Nova Friburgo, falei certo, né? É difícil mesmo falar o nome da cidade, gente, relaxa. É Friburgo. Friburgo, tá certo, né? Eu queria saber de você, mais ou menos, como que você pretende fazer e lidar com esse... Já que agora você também é uma mulher negra que tem um poder nas mãos e pode fazer a diferença, né? Eu confesso para vocês que quando eu vi lá meu nome em primeiro lugar nessa cidade assim, tão conservadora que elegeu o Bolsonaro com 76%, eu fiquei chocada. Tanto que eu comecei a cogitar a possibilidade deles estarem fazendo a conta errada, ou então deles estarem ali colocando por ordem alfabética, alguma coisa assim. Mas aí eu pensei, gente, meu nome começa com M, o que eu estou fazendo ali, né? Eu acho que a principal proposta, tanto da campanha ou da pré-candidatura, foi dialogar de forma que toda a população conseguisse entender. Então, estava ali usando a minha mãe de termômetro, eu falava ali o meu discurso. Se ela conseguia entender o vídeo, se ela conseguia entender do que estava sendo falado, para mim já estava bom para postar. Por quê? A gente, quando entra para esses lugares, né, acadêmicos, ou até mesmo os lugares de gestores públicos, a fala é muito inacessível. Política, né, como gostam de dizer, não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Mas quando a gente está falando aí de democracia e da necessidade do povo, né, fazer valer a sua voz, a gente precisa ter uma fala acessível para que todo mundo participe das decisões. Eu acho que esse foi o grande diferencial. E, principalmente, uma crítica direcionada ao nosso campo progressista, às nossas esquerdas, é falar com pessoas de forma que elas entendam. Não tem como, você vai fazer política pública direcionada para os trabalhadores, que são o chão de fábrica, vai fazer política pública para as nossas costureiras, né, que aqui é polo de moda íntima, o maior mercado de moda íntima do Brasil e bate de frente com a França ainda, é um lugar que precisa, né, ser atingido, eles precisam ouvir falar dos seus direitos, eles precisam ouvir falar das possibilidades que a gente tem. Então, o nosso direcionamento é sempre para que todo mundo consiga entender e participar, né? E agora, sendo um pouco mais prática, a nossa intenção aqui é ter uma casa do parto natural, é ter centros de acolhimento à população LGBT, à população preta, juventude, mulheres. E o que a gente pensou? Vamos, então, né, propor ali projetos de lei que obriguem, né, independente do prefeito eleito, a cumprir, né, com a lei. Então, colocar na nossa legislação espaços que consigam atender essa população em grande escala. Então, por exemplo, aqui a gente tem a maternidade.
Na maternidade, a certeza que a gente tem é que vai sofrer violência obstétrica. Então, pensando nesse mecanismo, né, a gente precisa fazer uma qualificação de funcionários, a gente precisa pensar aí, né, em como dar mais assistência às nossas gestantes, falar da saúde do bebê, né, porque parece que quando uma mulher vira gestante só existe o bebê, só existe a criança, a pessoa já chega botando a mão na barriga dela e não lida, né, com a mulher, se esquece da saúde da mulher. Então, favorecer isso, né, ser um espaço de acolhimento para essas mulheres, que elas tenham aí o seu direito de escolha garantido, que a gente também consiga atender, né, mulheres vítimas de violência. A gente tem na nossa maternidade a problemática de não ter um espaço exclusivo para mulheres que têm aborto, que perdem os seus bebês. E elas ficam no meio das outras, né, que tiveram aí o êxito da gestação, né, conseguiram levar até o final. Isso é muito problemático, né? Eu acho que Friburgo, com 21 cadeiras para vereadores, e esse ano a gente conseguiu eleger 3 mulheres, apenas 3 mulheres. É um problema muito grande, porque os homens que vão chegar lá vão querer saber se tem medicamento, que é super importante, vão querer saber se o pessoal está todo lá dentro do espaço, trabalhando, isso é muito importante, mas tem essas outras coisas que eles não vão acessar, eles não vão saber, né? Você me perguntou a idade, eu tenho 26 também. 26 anos. E aí, pensar política para a juventude, né? Por exemplo, a minha evasão universitária foi porque eu não me senti preparada. Eu acho que nós, mulheres pretas, né, povo preto, tem muito desse complexo, dessa síndrome de impostor, né, que ataca a gente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tenho o direito de estar aqui? Será? É sempre um questionamento muito grande se a gente está capacitado para ocupar determinados lugares. Então, eu acho que a gente ter aí um espaço exclusivo para assessorar esses vestibulandos, né, esses pré-vestibulandos, um espaço exclusivo, né, que dê atendimento psicológico para essas pessoas. Tem muita coisa aí para a gente falar, tem muita coisa aí para a gente mexer que quem está lá eleito, quem já foi eleito, nunca pensou. É importante falar também, gente, Friburgo tem 200 anos. Que doideira, né? Tá vendo uma renovação. Eu acho que também essa exigência, né, os ataques que eu tenho sofrido, né, porque é uma realidade, é o que está acontecendo, eu ter conseguido ali, junto com uma galerona, junto com o meu povo, de ser a mais votada, chamou muita atenção, principalmente por ser a primeira mulher preta, principalmente por ser a mulher mais jovem, a ser a mais votada, né, ou a primeira mulher mais jovem a ocupar aquele lugar. Foram muitas coisas assim que a gente rompeu, né, nesse processo eleitoral. Então, as cobranças já vieram. A gente nem tomou posse ainda, as pessoas já querem... Não, porque você nunca fez, não sei... Gente, eu estou chegando agora. Eu fui eleita domingo. E essa cobrança excessiva sempre vai ser direcionada ao nosso povo, que sempre fez muito. Para a pessoa preta se destacar em algum lugar, ela tem que bater recorde. Né? Nenhum irmão que já foi para a Câmara foi exaltado. Então, só quando você consegue quebrar recorde de votação, só quando você consegue ser o número 1 na sala de aula, só quando você consegue o prêmio Nobel, você vai ser notado, porque a branquitude já está tão acostumada da gente trabalhar muito, que só choca, que só chama atenção quando a gente é único em alguma coisa. Aí a gente sai de sub-humano para um super-humano. Nunca humano, nunca com falhas, nunca com fraqueza, sempre um lugar de fortaleza, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do mito das 3 mulheres pretas. Vou contar para vocês. O mito se baseia, né, na mulher preta forte, na mulher preta barraqueira e na mulher preta, que é o estereótipo padrão, né, nas mulatas, que são as chamadas preta exportação, né, que é objetificação em material, né? Então, aí, quando a mulher preta forte é aquela que pode trabalhar duro, que pode fugir daquela ideia de que fomos criadas para ser donzelas, para ser princesas, né? Quando tem essa história muito vinculada, a gente se pergunta que tipo de mulher essa galera está falando, né? Que pode deixar de trabalhar, e deixar que o homem a banque. Que tipo de mulher, que perfil de mulher é esse, né? Porque eu estou acostumada a trabalhar desde os meus 12 anos, e trabalhar pesado. Eu nunca pude contar com meu pai para fazer muita coisa, né? Ele fazia o básico para casa,
E o resto eu tinha que me virar. Então, se precisava de um sapato, se precisava de alguma coisa para a escola, meu material escolar, sempre fui eu quem comprou, né? Quando não tinha aí do estado ou não tinha do município. Então, assim, né, esse estereótipo não se enquadra na mulher preta, que é lida como forte sempre, que pode carregar caixa pesada, que pode capinar o dia inteiro. Vem o estereótipo, aquela também mulher forte que recebe menos anestesia na hora de parir. Tem também o estereótipo de mulher preta barraqueira, né, por conta de sermos periféricas, por conta, né, de ter aí uma origem mais humilde, as pessoas sempre colocam a gente nesse lugar, e é quando a gente tem os nossos direitos negados e a gente levanta, a gente precisa levantar a voz para reivindicar alguma coisa. Aí, quando a gente levanta a voz, diz, perdeu a razão, ela quer fazer barraco, sendo que a gente está reivindicando há muito tempo os nossos direitos. E a mulher preta objetificada, né? Eu sou rainha de bateria também, estou à frente de um bloco, né, carnavalesco, já há alguns anos, e as pessoas confundem muito eu estar ali me divertindo como se eu estivesse ali oferecendo o meu corpo. Então, são coisas que a gente precisa falar, né, de lugares que a sociedade torna permissivo, né, e de quando teremos autonomia dos nossos corpos. Então, toda vez que a gente falar que negros não conseguem hoje, né, ser vistos como humanos, é sempre nesse lugar de passar muita necessidade de ser sub-humano, ou então, quando consegue chamar a atenção e ser lido, né, como digno de ocupar algum lugar como super-humano, porque a gente tem que fazer sempre um grande feito. Eu acho que o maior desafio está aí, porque as pessoas não conseguem separar as coisas. Obrigado, Maiara. Ginaldo, algum comentário, Ginaldo? Oi, tá ouvindo? Oi. Não, tranquilo, algum comentário assim, aí sobre a fala da Maiara e a resposta à sua pergunta? Não, era isso mesmo, é só para ter uma noção, né? Porque eu fiquei assim, encantado porque ele foi mais votado da cidade, né? Nova, é negra e tem muito talento e tem muita coisa para nos oferecer, não só para a região dela, né? Não só para Nova Friburgo, mas para o Brasil inteiro, levando esse movimento e fazendo com que as pessoas se conscientizem cada vez mais em benefício da consciência negra, valorizando as pessoas e acabando com essa, desculpe a palavra, né? Essa bobagem que é o preconceito, que é o racismo. Isso tem que acabar de uma vez por todas e fazer com que a sociedade seja cada vez melhor sem racismo. Somente isso. Obrigado, Maiara. Tudo de bom para vocês, sucesso. Eu tenho uma pergunta. Ouvindo? Vai lá, professor Samuel, fica à vontade. Recentemente, né, o STF ele aprovou a divisão proporcional, né, do fundo eleitoral, né, para os candidatos negros. E eu queria saber de vocês, né, que já valeu nessa eleição, nessa decisão, como vocês veem a importância disso e também as limitações, né, e quais outras estratégias, né, para ampliar essa representatividade de pretas, de pretos, né, nos espaços da política. Obrigado, Samuel, pela pergunta. Eu vou passar as perguntas para a Dandara e depois a Maiara, se quiser complementar, fica à vontade. As regras do jogo não são as mesmas. As oportunidades ao longo da vida também não. A meritocracia é uma grande mentira. O mito da democracia racial nem se fala. Se as regras do jogo não são as mesmas, a corrida eleitoral é uma competição completamente desequilibrada. Enquanto eu e a Maiara fizemos campanha de chinelo, pegando busão, carregando bandeira dentro do ônibus, material dentro do ônibus, tinha candidato que tinha uma frota de 30 carros para levar material na casa das pessoas, para ônibus, para carregar só a equipe de rua deles, e eles andavam, era de tênis da Nike. Se as regras do jogo não são as mesmas,
nós precisamos equilibrar um pouco mais a balança. E, sem dúvida nenhuma, o fundo para candidaturas negras é fundamental para a gente ter um certo nível de competitividade. Nós temos que parar de enxergar as candidaturas negras como candidaturas laranjas ou candidaturas para cumprir chapa e fazer quociente eleitoral. Nós somos candidaturas que têm capacidade de serem eleitas, têm elegibilidade. Nós somos candidaturas competitivas. Nós somos candidaturas que têm muita chance de ser eleita e puxar mais gente junto com nós. Então, dito isso, os partidos precisam criar programas de financiamento das candidaturas negras, assim como o nosso partido PT criou o programa de financiamento de mulheres, que é o Representa, o Elas por Elas, na verdade, criou o programa de financiamento de juventude, que é o Representa. Por quê? Não é só entregar dinheiro na mão das candidaturas. O que o Representa fez? O Representa, que é esse programa de candidaturas jovens do PT, ele criou um curso que nós começamos lá do básico. O que é poder? Por que nós queremos ocupar o poder? O que é legislar? O que é Estado? Básico. Depois nós fomos para uma outra fase, que era pensar como é que se organiza uma pré-campanha. O que você tem que fazer na pré-campanha? O que você tem que fazer na campanha? Né? Que tipo de assessoria, de grupo que você tem que formar? Não, você tem que ter comunicação, você tem que ter um jurídico, você tem que ter um financeiro. Feito isso, orientações do dia a dia, material, equipe, como é que se organiza. E aí depois o Representa decidiu como distribuir os recursos para as candidaturas jovens, né? Então nós precisamos disso, e a prova está aí hoje. O Representa priorizou 50 candidaturas no Brasil, 25 foram eleitas. São 14 mulheres e 11 homens. Mostrando que, quando há investimento, quando a nossa candidatura é uma prioridade, nós damos resultado, e esse resultado é nas urnas. São vitórias eleitorais, mas são vitórias extremamente políticas. E nós estamos de olho, né, Maiara? Porque a afroconveniência agora está nadando de braçada nesse rio. Gente que na eleição passada se autodeclarou branco e achou que nessa eleição ia ter dinheiro para os pretos e para as pretas, correu lá e mudou a autodeclaração. Não adianta, à medida em que a gente avança em direitos, as pessoas quererem se beneficiar da nossa luta. A nossa luta é ancestral, é por reparação, e nós não deixaremos essa afroconveniência crescer nesse rio, tá? Nada a dizer. Lá, Maiara, pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo, gente. Eu concordo com tudo que Dandara disse, né? Foi uma luta imensa dentro do partido, fazer valer, ser respeitada, e a gente não pode se omitir diante desse fato. É uma luta interna, sim. A gente, quando concorre dentro de nominata, principalmente, foi um trabalho árduo, e a gente mostrou para o que veio, né? A gente já tinha alguém para ganhar, uma pessoa que já estava lá na frente, que já tinha uma estrutura, mas a gente mostrou que a gente quer mudança. A gente quer se ver. Olha, quero agradecer demais a participação de todos vocês. Infelizmente, a professora e doutora, né, Edna Sampaio, teve um probleminha técnico e caiu a conexão dela, né? A gente não conseguiu restabelecer a conexão dela. Quero agradecer demais a Dandara, que se disponibilizou aí, a Maiara, né? Se disponibilizaram a participar dessa live e mostrar um pouco desse movimento, né? E tentar mudar essa realidade atual, né? Em que nós vivemos. Agradecer ao professor Edinaldo pela participação, ao professor Samuel Costa, e agradecer a todos os participantes, a todos os professores da Escola Ferreira Mendes e a todos aí que acompanharam essa live ao vivo. E para encerrar essa live, vou chamar agora o nosso diretor, que foi um dos idealizadores também, né, que foi responsável para que essa live pudesse acontecer, né? Então, vou passar para o diretor Danilo para ele fazer os agradecimentos e encerra com a fala da professora Fanise.
E aí, pessoal, bom dia de novo, né? Está me ouvindo? Sim, Danilo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, da professora doutora Edna Sampaio, da nossa vereadora de Friburgo, Maiara Felício, da nossa vereadora de Berlândia, né? Beraba, aí não pode falar do Ibiá, né? A Dandara, né? É a Bela Araguari, tá? Isso, é Araguari, é verdade. E eu acho que foi de grande proveito, maravilhosa a presença de vocês, né? Dizer que surgiu, né, eu não poderia deixar de falar isso, lá com a ideia do professor Cláudio Brandão, quando ele disse na nossa reunião dessa passada, o que a gente estaria pensando para esta semana. E aí reunimos aqui toda a equipe gestora, passei a bola para o Marlos e para a Fanise, e eles fizeram todo esse trabalho aí. Lembrando também que a gente tem uma outra vereadora negra lá em Curitiba, né? Eu não recordo o nome dela. Carol, né? E assim, é muito importante esse trabalho, e eu gosto da fala dela, quando ela disse o seguinte: é claro que há todo esse preconceito, esse racismo, mas vocês não galgaram essa posição que vocês estão hoje simplesmente porque são negras, ou de pele negra, né? Dizer a todos nós, eu também sou afrodescendente, apesar de ter a pele um pouco clara, mas o nariz é chato, os lábios são diferentes, o cabelo é daquele jeito, né? Dizer para vocês que é a competência que está levando a isso. Então, infelizmente eu não pude, eu ouvi toda a live, mas não pude participar do debate, porque nós estamos aqui com muita atividade, e o prazo é curto, né? Mas ouvi toda a live, parabenizo a todos, agradeço aos professores, ao Samuel, ao Edinaldo, sobretudo aos coordenadores que trabalharam em cima desse evento. Quer dizer que é o primeiro de muitos, agradecer a participação de todos vocês, e que essa é a Escola Ferreira Mendes, fazendo a diferença. Que isso seja um trabalho para todo o nosso horizonte aí na frente. Tá ok? Um grande abraço, obrigado a todos. Vou deixar com a professora Fanise para fazer o nosso encerramento. Bom feriado, gente. Amanhã é feriado. Não quero acordar 8 horas com reclamação de professor dizendo que está dando aula. Bom dia a todos. Bom, gente, é isso aí. Apesar dos probleminhas técnicos, né? Esse é o momento de agradecimentos, né? Então, primeiro, eu particularmente aqui, professora Fanise Albuez, professora coordenadora dessa escola. Tive um tempo fora dessa escola, mas onde eu estava na central começou a ficar meio complicado, porque a gente nem podia se manifestar. E aí eu resolvi voltar para minha escola de origem, que é o Ferreira Mendes. Então, assim, quero agradecer a todos que abraçaram esta live, apesar dela ter sido feita, assim, pouquíssimo tempo. Foi depois de domingo, que na segunda-feira resolvemos fazer isso. Quero agradecer, assim, muito mesmo as nossas convidadas, que eu sei que vocês estão, assim, lotadas, né? A agenda de vocês está bem cheia, mas eu agradeço muito de coração mesmo, assim. Agradecer os nossos professores também, professor Edinaldo, professor Samuel, e a todos os outros professores que estão assistindo. Agradecer os nossos alunos, né, que estão assistindo, que essa live foi feita especialmente para eles, né, para os nossos alunos, os alunos da rede pública. Creio que os que estiveram aqui ouviram muita coisa boa, muito
incentivo, a questão deles acreditarem, né, que eles podem também dar certo, como acho que todos nós, né, estamos dando certo. Quero agradecer também a assessoria do Cefapro, na pessoa da professora Fábia e professor Jorci, que nos assessoraram também para a gente fazer essa live. E dizer que nós usamos esse canal, porque a gente não tinha muito conhecimento, usamos esse canal, que é do professor Marlos, mas na próxima live nós já temos o nosso canal da Escola Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que, se eu não me engano, vai ser Ferreira Mendes, 1973, né, que é o ano de criação da escola. Então, a nossa próxima live, nossas próximas ações será pelo canal da escola. Vou passar para os nossos professores, passar para o professor Edinaldo, depois para o professor Samuel, e, por último, o nosso professor Marlos vai encerrar. Tá bom? Gente, muito obrigada de coração pela participação de vocês todos. Sim. Ok, então eu quero agradecer aqui pelo convite da escola, né? Por esse momento tão importante, de um tema tão importante para toda a sociedade, e que infelizmente é um tema que é muito deixado de lado por todos. Então, eu agradeço pelo convite da escola, quero agradecer a Dandara, né, por seu trabalho e por sua inteligência, que aí nós percebemos aqui, a Maiara também, por tudo aquilo que eu já falei, e a professora Edna, que já não está mais aqui, mas que é um poço de sabedoria, vocês viram aí, né, que ela sabe muito, e fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, e desejo para todos uma boa sorte e sucesso para todo mundo aí. Obrigado pelo convite e até mais. Aí, tirei e coloquei de novo. Bom, quero agradecer também aqui pelo convite da gestão, para estar compondo aqui essa mesa rica, com muitas falas importantes. Agradecer aí a fala da Dandara, da Maiara, da Edna, e que esse debate, né, seja um debate contínuo, né, que a gente não se esqueça, né, e lembre disso só em novembro, né, que a gente continue fazendo essa reflexão, esse debate importantíssimo, tá, pessoal? Muito obrigado. Professora Maiara. Não é professora, né? Maiara Feliz, não é professora. Tá sem áudio, a Maiara? Então... Eu sou fotógrafa. Isso, verdade. Desculpa. Pronto, se quiser dar uma fala de encerramento para a gente estar encerrando, Maiara, rapidinho, fica à vontade. Depois eu passo já direto para a Dandara. Bem, eu quero agradecer o convite, gente, que a gente possa debater cada dia mais sobre esse tema, né, que a gente não veja como um recorte, mas como um integral. A gente precisa olhar isso de frente e reparar, né? A gente sabe que tem muita luta pela frente, mas como diz Emicida, eu quero ser um ancestral de alguém que ajudou a construir, né, um futuro melhor. Então, que sejamos esse instrumento, né? Quero ser Iabá de alguém, gente. Pelo amor de Deus, estou vivendo para isso. E um beijo, obrigada, viu, Obrigado, gente? Obrigado, Dandara, encerramento. Quero agradecer infinitamente a iniciativa, dizer que se a nossa presença incomoda, nós vamos continuar incomodando, meter o pé na porta, ocupando, transformando cada lugar que a gente chega. Queria pedir para vocês continuarem trabalhando autores negros na sala de aula, romper com essa lógica do epistemicídio, em que quando não nos matam objetivamente pela bala da polícia, matam a nossa produção epistemológica. Então, na literatura, trabalhem Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo. Na geografia, nós temos Carlos Moura. É muito importante debater essas referências negras na sala de aula. E nós temos negros falando sobre tudo na nossa sociedade.
sociedade, na matemática, na ciência, nas artes. Nós não precisamos ser chamados na escola apenas no Dia da Consciência Negra, apenas para falar sobre racismo. Eu sou professora, eu quero debater também a educação. Valorizem as crianças que estão na sala de aula de vocês. Eu já fui chamada para fazer palestra inúmeras vezes. Teve uma escola que a professora estava trabalhando poesia negra, marginal e periférica. Quando eu chego na sala, no fundo da sala estava lá o Feijão, que faz a maior batalha de rap do bairro, no cantinho da sala. Eu falei, mano, eu não vou falar de poesia sem você declamar uma poesia. E eu sentei e foi ele que falou. Eu fui numa outra escola uma vez que a professora estava trabalhando ritmos negros. Quando eu olho para o auditório, tá lá 2 meninos do grupo de Congado, Estrela Guia, que é aqui na rua de trás da minha casa. Eu sentei e pus as crianças para falar o que era ritmo negro. Então, olhem para as crianças negras de vocês como potência, como possibilidade. Incentivem a participação estudantil, no grêmio, no processo de tomada de decisão da escola. Coloquem essas crianças para serem ativas na produção de saber e de conhecimento. Esse movimento é o mais importante. Angela Davis diz, né, que o verdadeiro empoderamento é aquele da tomada de consciência, porque esse ninguém tira. E vocês, professores, com um papel fundamental na tomada de consciência. Eu até hoje lembro da minha professora Maria de História, que trabalhou com a gente o que era a escravidão dos negros e negras. E olha que foi na 3ª série. Marcou a minha história. Então, por favor, façam a diferença na sala de aula, porque eu quero ter mais Maiaras, mais Dandaras, Brasil afora. Muito obrigada. Obrigado, Dandara. Emocionadíssimo aqui com a sua fala. Ó, falar a verdade, eu me arrepiei aqui agora. Muito bom. Agradecer a todos vocês e como o nosso diretor Danilo falou, nós estamos fazendo o canal da escola agora para ser transmitidos live e outros eventos por lá. E aí já gostaria de fazer um convite antecipado aqui, gostaria de contar com a presença de vocês futuramente em outras lives nossas, né? Que nós estaremos fazendo aqui pela escola. Como foi colocado aqui pelos professores, acho que foi o Edinaldo, foi o Samuel, não me recordo bem agora, que falou que não era para ser só no dia 20, né? Isso seja feito aí diretamente nas escolas. E nós pretendemos fazer isso para o ano que vem, 2021, vamos fortalecer a cultura negra, né? Então, assim, muito emocionado mesmo e só agradecer vocês. Vamos encerrando a nossa live por aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer, de muito coração mesmo, a presença de todos vocês, os professores, da coordenadora Fanise, e da Dandara e da Maiara e da Edna também, que infelizmente não pôde ficar conosco até o encerramento, né? Tivemos problemas técnicos, aí acontece, né? Essa nova era digital. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.